Jesus morreu. Pedro estava desolado, arrasado, porque o mestre morreu sem ele ter tido a chance de pedir desculpas. Nem sequer pôde dizer que se arrependera do que fez, que aprendeu a lição de não confiar em si. Ele chorou muito no Getsemane sozinho, pensando na gravidade do seu pecado. O Espírito de Deus estava trabalhando no coração dele, através daquela profunda tristeza. O Espírito de Deus o estava lembrando do maravilhoso olhar de Jesus para ele. Mas, como qualquer ser humano, Pedro não aceitava o seu erro. Somos assim. É muito ruim quando fazemos alguma coisa errada contra quem amamos. E quando este erro é conhecido publicamente, desejamos desaparecer da face da terra. A depressão de Pedro e o seu remorso eram tão grandes que ele esqueceu completamente da promessa de Jesus que ao terceiro dia voltaria à vida. E o dia chegou. Um grupo de mulheres foi até o túmulo para embalsamar Jesus. E quando chegaram e viram o túmulo vazio, se entristeceram muito. Mas um homem com aspecto celeste disse-lhes: "O homem que vocês procuram ressuscitou. Vão, contem aos outros discípulos e a Pedro, que eles podem encontrá-lo adiante no mar da Galileia." É lindo perceber como Jesus se preocupa conosco. Ele entende as nossas fraquezas e quedas e sabia que Pedro estava tão mal que nem se considerava mais um discípulo dele. Ele não conseguia perdoar a si mesmo. Jesus o incluiu no grupo e, ao citar o nome dele, quis dizer: "Eu quero te encontrar, meu filho, você faz parte dos meus." Muitos eventos aconteceram depois da ressurreição. Jesus apareceu a muitos deles, ainda assim ficaram sem crer. Estavam atordoados de medo, sem saber o que iria acontecer. Pensavam que os judeus iriam acusá-los de terem roubado o corpo de Cristo para fingir uma ressurreição. Enfim, leia a história, é bem interessante. Segundo escrito no livro Desejado de Todas as Nações, Pedro sofreu mais do que todos os discípulos com a morte de Jesus. E mesmo tendo recebido o recado de que Jesus iria encontrá-los na Galileia, decidiu voltar à sua velha vida. Convidou seus amigos e foi pescar. Isso sempre acontece conosco, né? Cometemos erros, pecados e voltamos à nossa velha vida, porque nos achamos indignos de servir a Deus de novo. E o inimigo ama esse momento. Ele fica ali na nossa orelha falando mentiras sobre o caráter de Deus e infelizmente acreditamos. Voltamos então às nossas antigas rotinas, alguns a antigos vícios, alguns às antigas buscas pelo que pode ao menos fazê-los esquecer dos seus pecados e das decepções causadas a amigos e irmãos. Será que eu estou falando para você? Estava ali Pedro, com seus amigos pescando. Ele era um pescador mesmo. Poderia nestes momentos de tristeza ter pensado: esse negócio de pescar homens não era para mim. Eu estou sujeito a ser somente esse pescador. Eu estraguei os planos de Deus para mim. E tentaram então durante toda aquela noite pescar, sem muito sucesso. Ao amanhecer, um estranho na praia pergunta-lhe se tinha alguma coisa para comer. E a resposta era não, obviamente. Quando o estranho recomenda que eles joguem a rede para o outro lado e ao assim fazerem conseguem vários peixes, a memória deles é ativada e rapidamente reconhecem que aquele homem era o mesmo mestre que o chamou para pescar homens há um tempo atrás. Lembra como foi, não é? Pedro não espera, se lança na água e vai ao encontro de Jesus. Jesus utilizou a mesma cena, o mesmo local, o mesmo milagre para ir ao encontro daqueles que se sentiam abatidos pela sua morte e principalmente a Pedro, sua pedra escolhida, que estava arrasado por seu pecado. Sentaram-se todos ali na praia, Jesus preparou o fogo para assar uns peixinhos e então faz uma pergunta a Pedro na frente de todos os discípulos: Pedro, tu me amas mais
do que a estes outros? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa segunda e depois a terceira pergunta de Jesus não tinha mais a parte mais do que os outros. Talvez Jesus ainda queria fazer Pedro refletir o que ele falou antes: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ou talvez Jesus queria mostrar aos outros que Pedro estava realmente arrependido e eliminar da mente deles qualquer dúvida ou desconfiança da restauração e verdadeiro arrependimento de Pedro. Na última vez que Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, Pedro entristece-se e pensa que Jesus não acreditava mais no seu amor, que Jesus tinha motivo para essa desconfiança. Mesmo com dor no coração, Pedro diz sinceramente: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. 3 vezes ele o negou, 3 vezes Jesus o faz confessar o seu amor e deu-lhe uma missão: cuida do meu rebanho. Aquele Pedro confessando publicamente o seu amor a Jesus não era o mesmo Pedro impulsivo, que fazia também confissões públicas, porém vazias nos significados. Não, esta pedra agora estava limpa, pronta para refletir o brilho do Mestre, estava lapidada, pronta para iluminar a vida de outros. Pedro não tinha experiência em apacentar o rebanho de Deus, mas entendeu que se amava o seu Mestre, precisava fazer isso, e já que não confiava mais em si, receberia a capacitação vinda do céu para cumprir a sua missão. Apacentar o rebanho de Deus exigiria dele muito cuidado, muita ternura, muita paciência e perseverança. Uma tarefa que o chamava para servir os mais novos na fé, a ensinar os ignorantes e instruí-los no serviço de Cristo. Todas essas qualidades eram contrárias ao antigo Pedro, a antiga pedra sem corte. Mas agora, através da confissão, do arrependimento verdadeiro e aceitação do amor de Cristo em seu coração, Pedro era uma pedra nova e faria até mesmo as tarefas contrárias à sua personalidade. Esta é uma linda história de amor. Uma história que mostra a você que Jesus apaga as nossas transgressões e transforma o nosso caráter, se permitirmos. Este novo Pedro iniciou uma fase revolucionária da igreja naquela época. Após ter recebido o poder do Espírito Santo, no seu primeiro sermão, mais de 3.000 pessoas foram convertidas. Já imaginou você, pastor, fazer um evangelismo e num dia só 3.000 pessoas se entregarem a Jesus? Quem não sonha em ser um instrumento assim? Pedro curou pessoas. E o primeiro milagre que fez foi incrível. Ele disse ao mendigo à porta do templo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Ele ofereceu àquele mendigo o que ele tinha de sobra: a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja ser derramado sobre você. Ele apaga da memória o seu passado, te enche como nunca antes. Esta história é para você que pensa que Deus jamais usará a sua vida novamente, ou para você que se imagina nem mesmo sendo um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode e quer restaurar e usar você como pedra de alicerce para a sua obra. Também é para você que diz ao mundo inteiro que ama Jesus, mas ainda não se humilhou diante dele e ainda não aceitou o convite de apacentar o rebanho dele com amor, no lugar dessa sua imposição severa. Pedro escreveu muitas coisas lindas e em um dos seus livros ele deixa um recado especial que prova o quanto ele mudou. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, recebereis a coroa
de glória. De orgulhoso, bruto, impetuoso, a um humilde servo de Deus. Deus pode fazer este milagre maravilhoso em sua vida. Basta você dar o primeiro passo: confissão. Abra o espaço e convide o Espírito Santo para lapidar você. Que Deus te abençoe.